meu nome é Marcelo Melado e hoje nós vamos falar desse equipamento aqui, a furadeira de bancada, o modelo FSB 16P Pratica da marca Schultz. Vou dar algumas dicas de operação e, claro, mostrar aqui quais são as condições entre uma furadeira de bancada e uma furadeira manual. Se vale a pena você adquirir esse equipamento ou não. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Essa base de metal, ela vem com um parafuso aqui embaixo, para que eu consiga angular e poder fazer furo em ângulo. Então aqui eu solto esse parafuso, eu estou com uma chave 16, depende muito do modelo e marca, solto esse parafuso para que eu consiga angular essa minha base aqui. Aqui em cima eu tenho a marcação da angulação que eu posso movimentar a minha base. A base tem uma ranhura aqui, e essa ranhura que eu vou alinhar no ângulo em que eu quero permanecer e travar o meu equipamento lá no parafuso. Essa angulação vai permitir que eu movimente minha base para fazer o furo conforme a minha necessidade. Uma vez que eu fiz a angulação dela, eu usei uma madeira aqui de base para poder prender a madeira para poder fazer o furo. Eu estou usando o recurso que o equipamento me oferece, mas eu preciso ter toda a segurança para fazer um furo e não me acidentar, é claro. Então aqui eu prendi a madeira aqui com uma base, com 2 sargentos de aperto rápido e inclinei em 45 graus para poder fazer o furo. Aqui eu estou fazendo um furo com uma broca de 10 milímetros. Quando você for ligar o equipamento, verifica se a broca ela não vai esbarrar aqui, bater no momento em que você ligar. Eu estou com ela bem próxima aqui porque eu vou mergulhar aqui para poder fazer o furo. Uma outra dica também é você já não descer com muita força. Vai descendo devagar, à medida em que ela vai fazendo a perfuração, para que, claro, você também não force o furo e a peça que você está fazendo o furo, para que de repente ela não desloque também e o furo não seja danificado. Never, ever, never. Uma dica aqui na base, para você poder voltar a base novamente na posição correta, é você usar, claro, a escala para você voltar ela na posição correta, ou você também pode utilizar aqui um nível, posicionar ela na posição nivelada e apertar o parafuso. Essas são duas formas também que você tem para você nivelar sua base e voltar ela na posição correta. Esse mandril é um mandril bastante forte, bastante reforçado. Ele tem capacidade para uma broca até de 16 milímetros. A abertura da boca aqui, você consegue colocar até 16 milímetros uma broca. Ou seja, você tem aqui bastante espessura de broca e ela vai até 3 milímetros. Ou seja, eu consigo colocar uma broquinha aqui de 3 milímetros para poder fazer a perfuração. Não é um mandril de aperto rápido, é um mandril que eu preciso de uma chave para poder fazer um aperto. Aqui eu abro, solto a broca, faço o giro, reposiciono a broca e faço aqui o aperto da minha broca. A profundidade de mergulho do mandril é de 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros. Uma grande profundidade, levando em consideração que se você usar uma broca longa, você baixa a base e você tem uma grande área de perfuração. Ele vem com uma proteção aqui, essa proteção é para que os cavacos ele não venham em você. Eu tenho aqui um controle também de altura, onde eu consigo baixar ele aqui. Uma dica aqui é tomar bastante assim, atenção, porque às vezes você baixa tanto aqui, você não consegue ter área de perfuração. Então, às vezes, esse protetor aqui, dependendo da situação, você acaba tendo que levantar o protetor para poder usar uma maior área de perfuração, e ela acaba aqui limitando aqui, então você levanta e faz a perfuração. O ideal é que você use um capacete aqui, um protetor facial, para que os cavacos não venham em você, claro.
Eu tenho aqui o botão liga-desliga. Esse botão ele vem travado. Se eu quiser apertar aqui, eu aperto para cima, eu abro. E ele vem com sistema de proteção. Estou com o equipamento ligado. Preciso desligar, encosto. Ele tem uma chave de segurança e ele desliga o equipamento. Eu tenho aqui a manivela, ela vai aprofundando o furo. E aqui eu tenho uma escala de profundidade. Então, se eu precisar fazer, por exemplo, um furo de 1 centímetro, eu marco a escala, aperto o parafuso, travo ela aqui, e eu não consigo baixar mais do que esse limite. Ou seja, ele tem um controle de profundidade do furo. O equipamento também tem uma cremalheira, aqui uma alça. Eu destravo para poder soltar aqui minha cremalheira, e a alavanca aqui, por meio de uma cremalheira, controla a subida ou a descida da minha base, depende do que eu estiver perfurando, do tipo de broca que eu precisar usar para poder baixar toda ela e utilizar toda a área de perfuração do equipamento. Para liberar as polias, ou seja, a tensão que o motor faz, eu tenho uma chave aqui, eu solto essa chave e o motor aqui fica com uma folga para eu poder soltar a minha polia. Perceba que ele mexe, ó. Então eu solto aqui a minha polia. Eu vou abrir a tampa aqui em cima para mostrar aonde ficam as polias. Com uma chave de fenda aqui, eu abro esse compartimento. Quando eu afrouxo aqui o meu motor, ele afrouxa as polias e eu vou trocando as minhas correias conforme a necessidade aqui dentro, para que eu consiga fazer o esquema de rotação, ou seja, eu consiga alterar o RPM para poder colocar a broca e seja o material madeira ou ferro que eu esteja usando. Desse lado eu tenho o desenho das polias, então claro que me auxilia aqui para onde eu tenho que jogar minhas polias conforme a minha necessidade. Desse lado eu tenho as velocidades recomendadas para cada tipo de material que eu vou usar. Então aqui ele me fala os milímetros das brocas que eu vou utilizar para madeira, e ele vai me falar quais são as RPMs por minuto que eu tenho que colocar aqui, acertar. Para eu poder apertar novamente, o que eu faço? Eu empurro aqui o meu motor para trás, perceba que ele tensiona ali a correia, e eu aperto novamente aqui para dar pressão, para não deixar ele voltar. Uma vez feita essa configuração, eu fecho o meu compartimento e eu posso utilizar o equipamento. Esse foi o furo que a gente fez lá em ângulo, 45 graus, com a broca. Ou seja, fazer um furo desse com uma furadeira, sem você utilizar um gabarito adequadamente, fica muito difícil você executar esse tipo de perfuração. Eu tenho dois modelos de Forstner, onde toda a base é lâmina e aqui eu tenho as pontinhas como lâmina. É um furo bastante agressivo, ou seja, ele vai exigir bastante do equipamento. Uma broca dessa com uma furadeira normal, quando eu vou posicionar ela aqui, ela vai dar muito coice, muito tranco. Então, para que isso não aconteça, nesse caso, ao invés de eu utilizar uma furadeira portátil, eu vou utilizar uma furadeira de bancada, porque eu tenho uma estrutura para poder fazer a perfuração. Já com a broca Forstner, eu teria mais dificuldade em fazer, porque ele vai fazer um furo direto, uniforme. Ao contrário que na furadeira aqui na furadeira portátil, eu vou ter o quê? À medida que eu vou fazendo o furo, eu vou fazendo o jogo com ela e eu vou conseguindo fazer o corte. Então, nesse caso, eu posso utilizar uma furadeira portátil. Mas claro que, para eu fazer o furo correto, é muito difícil. E ele não sai 100% adequado. Então, para isso, eu utilizo a furadeira de bancada. Eu tenho aqui uma broca chata, tanto na furadeira de bancada como na furadeira portátil, ela vai fazer um furo bem fácil, que a lâmina dela é de uma forma diferente e o corte da perfuração da furadeira de bancada, ele é uniforme. Ou seja, como o corte aqui, eu tenho aqui uma inclinação, uma pequena inclinação, uma pontinha, eu consigo fazer o rasgo na madeira de forma mais fácil, o que com as brocas Forstner fica mais difícil. Claro, lembrando que com a broca Forstner os furos são mais difíceis. Primeiro porque ele exige muito mais da furadeira, eu tenho uma área maior de perfuração. Por exemplo, a serra-copo. A serra-copo, quando eu não tenho guia e vou fazer o furo com uma furadeira portátil, fica difícil eu alinhar ela aqui.
Porque a ideia é o quê? Quando eu fizer o furo, ele vai jogar os dentes e não vai manter na posição, porque eu não tenho guia. Se eu não usar uma broca para guiar o meu furo numa furadeira portátil, eu não vou conseguir fazer esse furo aqui com a serra-copo. Ao contrário que com a serra de bancada, eu consigo fazer mesmo sem o guia, porque o eixo não vai alterar, ele vai permanecer daquela forma. É claro que eu não posso entrar com um furo muito forte na furadeira de bancada, eu tenho que ir fazendo o furo aos poucos para que ela vá fazer a perfuração na madeira. A furadeira de bancada não é um equipamento difícil de se adquirir, não é um equipamento tão assim de difícil acesso por questões financeiras. Quando você vai comprar um equipamento, você precisa analisar se realmente você precisa desse equipamento naquele momento. Se outros recursos não atendem você, para que você não onere o seu projeto ou o custo da sua marcenaria, do seu hobby, ou seja, a ideia é que você analise para ver quais são as necessidades antes de você adquirir o equipamento. Porque de repente você precisa do equipamento, está na hora certa e você não faz um gasto, você faz um investimento, ou seja, você adquire um equipamento para aumentar a sua produção e, claro, aumentar os seus ganhos. Isso é muito interessante sempre que você for comprar, seja qual for o equipamento, analisar se realmente você precisa daquele equipamento ou se você tem outro recurso que pode lhe atender, claro que tão eficiente com a mesma segurança. Nunca abra mão da segurança.